juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Saudações, querido aluno, querida aluna da Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. Estamos aqui com mais uma aula de filosofia. Hoje traremos um tema que será expandido nas próximas aulas, mas que faremos uma introdução a partir de agora. Convido vocês a participarem junto comigo. A aula terá duração de 40 minutos. Para quem não me conhece, sou o professor Jairo, né? E convido vocês a mergulharem nesse assunto tão fantástico que é a questão do conhecimento humano, né? O tema da aula de hoje, questão do conhecimento humano, conforme eu falei, um debate entre racionalismo e empirismo, certo? O que é que se objetiva aprender nesta aula de hoje? A origem etimológica de cada uma dessas expressões, racionalismo e empirismo, ou seja, como surgiram esses termos e o que eles significam, certo? A diferença entre racionalismo e empirismo, ok? Vocês vão perceber que a partir disso aí, nós vamos ter na Idade Moderna o advento da ciência moderna, né? A ciência moderna nasce dessa discussão filosófica que, por sua vez, se transporta para a questão científica, né? Ok? A origem do debate. Duas perguntas norteiam esse debate. Racionalismo de um lado e empirismo de outro, certo? A primeira pergunta é: de que forma o ser humano consegue entender, conhecer os fenômenos do mundo? Aqui eu chamo a atenção para você, aluno e aluna, sobre a palavra conhecimento. Essa palavra gerou dor de cabeça em muitos filósofos ao longo da história, principalmente na Idade Moderna, quando os seres humanos começaram a debater o que significa conhecimento. Segundo, como o conhecimento permite ao ser humano chegar à verdade das coisas. E terceiro, qual a validade do conhecimento ao longo do tempo e no espaço? Essas três perguntas começaram a povoar o imaginário dos filósofos e muitos deles começaram a se organizar tentando responder essas indagações. Vale lembrar para você que a filosofia é uma forma de conhecimento que se baseia em indagações sobre problemas existenciais do homem em relação aos fenômenos do mundo, ok? Então a primeira pergunta: como o ser humano consegue conhecer os fenômenos do mundo? Em outras palavras, como o ser humano consegue obter verdades em torno dos fenômenos do mundo? Aqui eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para a seguinte coisa: o ser humano ele tem a capacidade de entender as coisas do mundo através de 5 dimensões. Primeiro, através dos sentidos sensoriais, tato, olfato, paladar, que permitem ao ser humano interagir com as coisas do mundo, experiência sensorial. Segundo, através do intelecto puro, ou seja, através do uso das ideias e da mente, que nós chamamos de abstração. Terceiro, através das tradições herdadas, cultura, costumes, tradições que você herda de uma geração passada para a sua geração e depois passa para as gerações seguintes. Através do raciocínio metodicamente testado, isso aí é ciência, vamos falar disso posteriormente, certo? Não precisa quebrar a cabeça agora com isso. E por último, através da fé divina, uma revelação feita por um Deus para os homens e a partir da qual os homens começam a seguir essa verdade divina e criam uma religião em torno dela. Então aqui temos 5 dimensões que permitem o ser humano interagir com o mundo e obter verdades desse mundo: sentidos, intelecto, tradições, raciocínio e fé divina. Veja que estamos falando de 5 dimensões diferentes, onde essas 5 dimensões necessariamente não concordam uma com a outra, certo? Continuando. Quais as ferramentas utilizadas pelo ser humano para compreender o mundo? Ou seja, como o ser humano consegue entender as coisas do mundo e que ferramentas ele utiliza para realizar este intento, certo? Primeiro, através das ideias. Todos os seres humanos são capazes de pensar e criar ideias sobre as coisas do mundo, representações mentais sobre os fenômenos do mundo, certo? Essas ideias elas podem ser sobre coisas concretas, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, uma pedra, outra pessoa. Pode ser sobre coisas abstratas, por exemplo, a ideia de beleza. A ideia de beleza que eu tenho sobre algo não é necessariamente a ideia que outra pessoa tem.
Ou pode ser uma ideia quimérica, que a gente chama na filosofia, que seria a fusão do concreto e do abstrato, criando algo imaginário, que só existe no campo da imaginação. Por exemplo, a sereia. Alguém aqui já viu uma sereia no mar? Não existe. Então é algo representado imaginativamente, certo? O ser humano representa através da sua imaginação, associando concreto e abstrato. O que seria uma sereia? Seria um corpo humano fundido com a cauda de um peixe. Isso não existe na realidade, é algo quimérico, certo? Segundo, outra ferramenta que o ser humano utiliza para entender os fenômenos do mundo, a sua sensitividade, ou seja, seu equipamento sensorial. Você pode entender um fenômeno experimentando, indo direto a ele, estando em direto contato com ele. Por exemplo, você quando pega uma xícara e ela está muito quente, aquilo ali lhe permite perceber que aquela realidade gera calor e esse calor pode incomodar você. Ou seja, você percebe uma sensação através do contato direto com o fenômeno. Então veja, sensitividade, experimentando coisas concretas do mundo, né? E uma terceira forma seria o que nós chamamos de realismo. Ou seja, realismo é a junção do concreto com o abstrato, onde concreto e abstrato são duas dimensões distintas, mas que atuam ligadamente, juntamente, certo? Por exemplo, uma realidade concreta e uma realidade abstrata. Você pode associar beleza a algo concreto, uma pessoa. Isso seria o realismo. Só você é capaz de perceber a beleza daquela pessoa. Uma pessoa concreta, beleza, algo abstrato, certo? Então o aluno tem que entender que estamos falando de quê? A palavra central é conhecimento. E como esse conhecimento nasce, surge, como se adquire esse conhecimento, qual a validade desse conhecimento e como esse conhecimento permite ao ser humano chegar à verdade das coisas. Tranquilo? Continuando. Professor, beleza, a palavra central da discussão é conhecimento. Mas qual seria o ramo da filosofia que trabalha com o conhecimento, com a questão do conhecimento? O aluno deve entender que a área da filosofia que trabalha com a questão do conhecimento humano chama-se epistemologia. Epistemologia também pode ser conhecida como teoria do conhecimento ou gnoseologia. Eita, professor, é muito difícil. Não, não é, são sinônimos. Epistemologia, teoria do conhecimento, gnoseologia. É a área da filosofia que se ocupa do estudo do conhecimento humano. Professor, conhecimento. E como é que ele estuda o conhecimento? Lembrando as três dimensões. Como nasce o conhecimento, o quanto esse conhecimento é válido e como esse conhecimento permite o ser humano chegar à verdade. Essas três dimensões de conhecimento. Então, epistemologia é uma expressão criada pelo filósofo escocês James Frederick Ferrier, certo? Ainda na Idade Moderna, no século XVII, onde ele busca criar um ramo da filosofia que se ocupe de estudar a questão do conhecimento humano. A forma como o homem conhece e obtém as verdades das coisas do mundo, certo? Objetivo da epistemologia: entender o modo como o homem adquire conhecimento. E até que ponto esse conhecimento pode ser válido e confiável. O professor deu um exemplo disso na prática. Vamos lá, um cálculo matemático. Um cálculo matemático, ele tem uma confiabilidade, ou seja, uma chance de estar certo, se esse cálculo estiver sendo realizado correto, muito maior do que a opinião de uma pessoa sobre outra. Vamos fazer essa comparação. Por exemplo, eu vou usar um raciocínio bem simplório. 2 mais 2 é 4. Esse conhecimento produz uma validade, uma verdade inabalável. Será que existe a chance de 2 unidades somada a 2 unidades ser diferente de 4? Isso é conhecimento válido, atestado e provado. Agora, a opinião de uma pessoa sobre outra. Ah, fulaninho, ele entrou na casa do outro fulaninho e eu acho que porque ele entrou na casa do outro fulaninho, ele tem alguma coisa com esse fulaninho. Será que a validade desse conhecimento corresponde à verdade? Temos que pensar sobre isso. Então, epistemologia tenta entender conhecimento, como nasce, conhecimento como se produz e a verdade a que esse conhecimento se destina. Certo? Professor, beleza, entendi. A epistemologia é a área da filosofia que estuda o conhecimento. E como é que essa área se divide? Em 2 grandes escolas de pensamento. O racionalismo e o empirismo. Ah, professor. Então quer dizer que racionalismo e empirismo são áreas da epistemologia. Exatamente, são campos do pensamento epistemológico. Certo? Continuando.
Professor, qual é a diferença do racionalismo para o empirismo? Em outras palavras, na epistemologia que busca investigar a questão do conhecimento, quais são as diferenças da escola racionalista para a escola empirista? Aqui eu trago para vocês as diferenças a partir de suas principais características, certo? No racionalismo, os pensadores que seguem essa linha de pensamento dizem: todo conhecimento humano nasce das ideias. Todo conhecimento humano parte do abstrato, parte do mental. E a partir do mental podemos entender os fenômenos do mundo. Olha que coisa fantástica. Então, segundo os estudiosos, os filósofos racionalistas, todo conhecimento humano tem uma fonte única. As chamadas ideias, que são inatas, ou seja, nascem com o ser humano, são racionais e são lógicas. Eita, professor, então tudo começa a partir de uma boa ideia. Para os racionalistas, sim. Certo? Essas ideias, elas independem da experiência que o sujeito tem com as coisas do mundo. Ou seja, basta você pensar que você produz conhecimento e alcança a verdade. Fantástico isso, né? O racionalismo, ele busca entender o mundo a partir das ideias. Isso é a fonte básica da filosofia. Essas ideias são naturais, ou seja, nascem com o indivíduo humano, são racionais e lógicas. E você não precisa experimentar as coisas para perceber a verdade das coisas. Certo? Quem é o principal representante do racionalismo, professor? Um sujeitinho chamado René Descartes. Do ponto de vista histórico, Descartes, ou Descartes, como alguns preferem, né, dependendo da pronúncia, Descartes, ele foi o fundador do racionalismo moderno. E junto com o racionalismo moderno, ele deu origem à filosofia moderna. Certo? Descartes, ele diz o quê? Que uma forma segura de se alcançar a verdade é através do trabalho lógico da mente, ou seja, através do trabalho mental, do indivíduo. Certo? Ou seja, a principal forma de se alcançar a verdade é através das deduções de ideias. Professor, quer dizer então que basta eu pensar que eu sei entender e alcançar as verdades do mundo? Para ele, sim. Certo? Então, forma de se alcançar a verdade, trabalho lógico da mente, dedução a partir das ideias inatas. Todo indivíduo é capaz de pensar. E se ele pensa, ele produz realidade. Daí vem a frase: penso, logo existe. Você pensa, você entende. Se você entende, você é capaz de se apropriar do mundo e das coisas. Então você existe. Fantástico isso, né? Professor, exemplos de conhecimentos que são tipicamente racionalistas, ou seja, que são mentais, abstratos, que trabalham com ideias, sem verificação prática. A matemática, a filosofia. Professor, tudo bem, a matemática, a gente faz cálculos, sim, mas são ideias, são abstrações. Embora a matemática possa ser utilizada como ferramenta para outras áreas do conhecimento, ela é uma ciência abstrata, né, que permite realizações práticas, mas do ponto de vista epistemológico é uma realização abstrata, certo? Do outro lado, pessoal, temos o empirismo. O empirismo é uma corrente de pensamento filosófico completamente oposta ao racionalismo. No empirismo, os pensadores, os filósofos dizem o quê? Não é a partir das ideias que o indivíduo humano descobre os fenômenos do mundo. A verdade, ela só pode ser alcançada através da experiência. E essa experiência se dá através da sua vida sensorial. Olha que coisa fantástica. Então aqui são as ideias que produzem a verdade e o conhecimento. Aqui não, é a experiência do sujeito direto com o objeto. É você viver os fenômenos das experiências. A partir daí você consegue formar ideias e essas ideias permitem que você tire conclusões sobre as coisas do mundo. Professor, quer dizer então que o empirismo ele vai no sentido contrário do racionalismo? Exatamente. O empirismo ele diz o quê? A formação do conhecimento está na busca primária de evidências através da experiência sensível. Ou seja, eu só posso dizer algo se eu experimentar. Só posso afirmar algo como verdade se eu experimentar. A partir dessa experimentação, eu digo se algo é verdadeiro ou falso. Certo? As coisas só existem e são entendidas na medida em que são percebidas. É o famoso eu preciso provar para crer. Fazendo um preâmbulo,
Na Bíblia, nós temos uma figura, um personagem chamado Tomé, né? Tomé é um empirista, né? É um empirista existencial, né? Porque Tomé, ele só acredita na ressurreição de Jesus tocando na ferida dele. Ou seja, a experiência me permite tirar conclusões sobre os fenômenos do mundo, certo? Principal representante ou principais representantes do empirismo, da escola empirista. John Locke, de um lado, e David Hume, de outro. Certo? Esses dois cidadãos aqui, esses dois filósofos, eles diziam que não é possível ao ser humano compreender o mundo se ele não experimentá-lo, não vivenciá-lo. Não basta você ficar em casa, ficar no seu recinto, pensando e deduzindo as coisas do mundo. Você tem que ir à prova, testar. Essa é a escola empirista, certo? Forma segura de se alcançar a verdade, experiência sensível. Não esqueça isso no Enem. Certo? Enquanto que no racionalismo são ideias inatas, racionais e lógicas, no empirismo é o que nós chamamos de experiência sensível. Professor, por que essa palavra sensível? É porque ela é triste? Não. É porque ela se baseia nas sensações que você produz em relação aos fenômenos que você vive. Certo? Forma segura de se alcançar a verdade. Já falei. Experiência sensível através da indução. Professor, o que significa indução? Significa que para você perceber algo como verdadeiro, você precisa ser estimulado, você precisa ser induzido. E você só pode ser induzido através da sua sensação, da sua experiência com aquele fenômeno. Certo? Você vai para uma festa, vocês que são adolescentes vão para uma festa e de repente vocês receberam uma notícia não muito agradável de alguém. Você chega na festa, você sai triste de casa para a festa, mas quando chega na festa está aquela experiência fantástica, todo mundo gritando, rindo, se divertindo, e você passa a ser contagiado por aquela experiência. Olha aí o empirismo agindo em você. A experiência humana agindo sobre sua individualidade. E aí você começa a ficar alegre, pular, e aí a festa se torna uma maravilha, né? Exemplos de conhecimentos empiristas. O conhecimento científico experimental, as chamadas ciências naturais, certo? Por exemplo, a estatística, a química, a física, as ciências biológicas, são todas ciências que se baseiam na experimentação para produzir as verdades enquanto conhecimento científico, certo? Então, professor, quer dizer que existe uma diferença entre racionalismo e empirismo? Sim. Qual é a diferença? Racionalismo, ideias como ponto de partida. Empirismo, a experiência sensível como ponto de partida. A partir desse ponto de partida, você produz conhecimento e chega à verdade das coisas. Tranquilo? Aqui eu coloco um quadro para vocês, estabelecendo as principais diferenças entre racionalismo e empirismo. Perfeito? O racionalismo tem como fonte a razão e as ideias como fonte de produção do conhecimento. O empirismo, por outro lado, é o acúmulo de experiências através dos sentidos, é a fonte do conhecimento. Está aqui a diferença, certo? Racionalismo, qual é o método que ele utiliza para investigar as coisas? O chamado método dedutivo. Professor, o que quer dizer isso? Método dedutivo significa analisar e demonstrar mentalmente para construir hipóteses. Ah, fulano entrou na casa de cicrano. Se entrou na casa de cicrano, significa que ele está solteiro. Se ele está solteiro, significa que eles estão tendo um caso. Se eles estão tendo um caso, são dois homens, significa que eles são... Olha aí, você está fazendo o quê? Deduções a partir de hipóteses. Professor, significa que essas hipóteses são verdadeiras? Não necessariamente. Daí a necessidade de você usar a razão e a lógica para chegar à verdade. Porque não basta você deduzir e criar hipóteses de maneira aberta. Você tem que ser racional e lógico. Ah, pô, o cara entrou ali, mas ele pode simplesmente estar vendendo algum produto, ou ele é um primo dele, é o irmão dele. Olha, isso já está migrando para a razão e para a lógica, certo? Já no empirismo, qual é o método? É o método indutivo. Ou seja, você precisa ser estimulado pela experiência para, a partir dessa estimulação, você produzir conclusões, certo? Professor, dê um exemplo de um método indutivo na prática. Vamos lá. Todo mundo fala para você que amar é uma coisa boa. Veja que amar é uma ideia abstrata. Aí você diz, pô, eu nunca amei ninguém. Preciso amar alguém. Preciso encontrar alguém para chamar de meu amor. Olha aí, você está querendo uma experiência empírica. Quando você conhece alguém, se apaixona
e se envolve com essa pessoa, você está experimentando sensorialmente aquilo que estava na abstração, na teoria. Certo? Terceiro, o racionalismo ele parte do universal, do geral, para o particular. Ou seja, ele parte do que você pensa em maneiras gerais para analisar um fenômeno em particular. Certo? Já o empirismo, ele busca o particular, o fenômeno em si, para a partir do fenômeno em si produzir conclusões sobre a realidade. Em outras palavras, no racionalismo você parte do universal, uma teoria, uma hipótese, né? E desse universal você busca analisar os fenômenos em particular, explicar os fenômenos. Já no empirismo você faz o sentido inverso. Você começa do particular, o fenômeno, e a partir do fenômeno você busca dar uma explicação geral, certo? Exemplo de um conhecimento tipicamente racionalista, filosofia moderna. Exemplo de um conhecimento tipicamente empirista, as ciências naturais. Professor, uma observação. Quer dizer que quem é empirista não é racionalista? Calma. Razão e lógica trabalham nas duas dimensões. A diferença aqui é que a razão e a lógica são os protagonistas. E aqui a razão e a lógica são os coadjuvantes. Certo? Mas existe razão e lógica nas duas dimensões. Tranquilo? Exemplo de representantes do racionalismo. René Descartes, que eu já falei, Leibniz, desculpa aqui tem um izinho aqui, eu esqueci de colocar, Platão, filósofo, né, grego, Baruch de Spinoza, muito estudado no direito, certo? É um típico racionalista, são pessoas que usam as deduções, as hipóteses para produzir as suas ideias sobre o mundo. Exemplo de estudiosos empiristas, John Locke, né, Francis Bacon e David Hume. Chama atenção para John Locke e David Hume. O Enem adora esses dois caras, certo? John Locke ele diz que o ser humano nasce como um copo vazio. E esse copo vazio, na medida que vai adquirindo experiências na vida, vai se enchendo com água. É o que ele chama de teoria da tábua rasa. Você é como se fosse um invólucro vazio. Quando você vai adquirindo experiências, as mais diversas, você vai adquirindo conhecimento. É a teoria da tábua rasa, certo? Então isso cai muito também na prova do Enem. Tranquilo? Aqui vamos para as questões, certo? Primeira questão, o Enem 2016. O Enem adora fazer esse debate entre racionalismo e empirismo. Eu chamo a atenção de vocês para uma questão que aqui já trabalha com um dos autores empiristas, chamado David Hume. O aluno deve ficar atento, quando vier uma questão dessa, descobrir logo quem é o autor da questão, o autor do texto da questão. Você vê logo, David Hume, empirista. Você já guarda essa informação no bolso. Aí você vai e começa a ler o texto. Pode-se admitir que a experiência passada dá somente uma informação direta e segura sobre determinados objetos, em determinados períodos do tempo, dos quais ela teve conhecimento. Todavia, é esta a principal questão sobre a qual gostaria de insistir, porque esta experiência tem de ser estendida a tempos futuros e a outros objetos que, pelo que sabemos, unicamente são similares em aparência. O pão que outrora comi alimentou-me. Isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensíveis estava a este tempo dotado de tais poderes desconhecidos. Mas segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me, como ocorreu na outra vez. E qualidades sensíveis semelhantes devem ser acompanhadas de poderes ocultos semelhantes? A consequência não parece de nenhum modo necessária. Veja que ele usa diversas vezes a palavra experiência aqui. A gente está falando de uma prova que você precisa ganhar tempo para responder todas as questões. Você vai fazer o quê? Você vai ver o autor, vai associar esse autor à escola de pensamento filosófico, no caso aqui empirismo, e vai ver o texto a partir do qual ele está debatendo essa questão empirista, certo? No caso, David Hume está falando das experiências que você tem na sua vida que se repetem com o mesmo objeto. Por exemplo, quando você come um pão hoje, amanhã você vai comer outro pão. Essa experiência é igual àquela? Olha a filosofia entrando aí. Será que ao entrar no rio e tomar banho de rio, eu serei a mesma pessoa quando sair do rio e o rio será a mesma coisa depois de mim? Pesado isso, né? Pergunta da questão. O problema descrito no texto tem como consequência A. Veja que ele quer saber o problema que está sendo descrito e tratado no texto. Certo? Então vamos para as alternativas. Sabendo que David Hume é empirista, a experiência predomina sobre a ideia. Vamos lá.
Letra A, universalidade do conjunto das proposições de observação. Isso aqui é tipicamente racionalista. Ideias propostas a partir da observação. Você não está experimentando. Certo? B, normatividade das teorias científicas que se valem da experiência. C, dificuldade de se fundamentar as leis científicas em bases empíricas. Vamos guardar B e a C. D, inviabilidade de se considerar a experiência na construção da ciência. E letra E, correspondência entre afirmações singulares e afirmações universais. Se vocês observarem o texto, ele está falando o seguinte: a experiência que o indivíduo tem no mundo com um objeto não significa que será a mesma se ele repetir essa experiência no futuro com o mesmo objeto. Exemplo: se você se relaciona com alguém no ano de 2020, termina um namoro e daqui a 5 anos você volta a se relacionar com essa mesma pessoa, as experiências são completamente distintas. Professor, mas a experiência não é a base da verdade e da busca do conhecimento? É. Mas nem sempre uma mesma experiência, entre aspas, significa produzir os mesmos resultados. Traduzindo em miúdos, o fato de você ter namorado em 2020 com uma pessoa não significa que essa pessoa vai continuar sendo a mesma daqui a 10 anos você namorar com ela de novo. Eita, professor, quer dizer então que mesmo eu comendo um pão hoje, se eu comer um pão francês hoje e comer um pão francês daqui a 10 dias, são experiências similares, porém diferentes? São. Porque nem o sujeito, nem o objeto são os mesmos. Nem você é o mesmo, nem o objeto, o pão, é o mesmo. Então, qual é a dificuldade que David Hume trabalha aqui? A ciência, por mais que ela se baseie na experimentação dos fenômenos, ela tem dificuldade de criar leis gerais sobre os fenômenos. Porque os fenômenos, embora possam ser similares, eles não são os mesmos no decorrer do tempo. Então, a alternativa correta é a letra C. A dificuldade de se fundamentar leis científicas em bases empíricas. O professor deu um exemplo disso na prática? Vamos lá. Você pega uma manifestação por determinado político ali no Midway, às 3 horas da tarde, numa sexta-feira. Se essa manifestação se repetir daqui a 20 dias, às 3 horas da tarde, na sexta-feira, no Midway, com certeza, embora parecidas, elas são totalmente diferentes. Professor, por que elas são diferentes se são a mesma experiência? Não é o mesmo político? Não é o mesmo horário? Não é o mesmo lugar? Não é o mesmo espaço? É, tudo igual. Mas se você for ver, a quantidade de pessoas já é diferente. Os indivíduos que estão ali não são os mesmos da primeira manifestação. A pauta pode ser outra. Então, a ciência tem dificuldade em lidar com a experiência no sentido de criar leis universais que generalizem a explicação dessa experiência. Certo? A alternativa correta, letra C. O que eu recomendo ao aluno e à aluna? Leitura desse cara. Certo? O Enem adora David Hume. O professor é para ler os livros dele, é para ler todo o tratado. Não. Você vai ler as ideias gerais com as quais ele trabalha, certo? Questão Enem 2012. Aqui ele traz 2 textos, ó. Mais uma vez, o primeiro texto, texto 1, René Descartes. Aí você já põe na cabeça o quê? O cara é racionalista, guarda a informação no bolso. Texto 2, David Hume. O cara é empirista, guarda no outro bolso. Aí você vai ler os textos. Texto 1, de Descartes. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Isso aqui é uma crítica que Descartes faz à ideia de que basta experimentar para chegar à verdade. Ele diz o quê? Que nem sempre a experiência que você adquire produz a verdade que você quer. Os sentidos nos enganam, as sensações nos enganam. Eu posso estar sentindo calor nessa sala, mas outra pessoa pode estar sentindo frio. São experiências similares, porém diferentes. Já falamos isso na outra questão. Certo? Texto número 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. David Hume. Aqui Hume critica o puro ideologismo do racionalismo. Em outras palavras, não podemos nos limitar a apenas pensar em nossos locais, em nossos gabinetes, em nossas casas. Porque a produção pura de ideias não leva necessariamente à obtenção das verdades infalíveis.
certo? Então, um faz uma crítica ao empirismo e o outro faz uma crítica ao racionalismo. Vamos lá para a questão. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. Olha aí, você já deve grifar essa expressão aí. A natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, aí tem as alternativas. Letra A. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Falsa, porque cada um faz uma crítica distinta da outra. Então, eles não são unânimes na mesma opinião. Cada um tem um posicionamento diferente em relação a ideias e a experiência. Certo? Letra B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Errado também, porque eles não pensam de maneira igual. Cada um faz uma crítica distinta e diferente da do outro. Certo? Letra C. São legítimos representantes do criticismo quanto à origem do conhecimento. De maneira alguma. O criticismo é outra coisa que não tem nada a ver. Certo? Letra D. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Também errado, porque Descartes acredita que é possível sim conhecimento humano a partir das ideias. E David Hume é possível sim conhecimento humano a partir da experiência sensível. E por último, a letra E. Atribuem diferentes lugares. Olhe como a interpretação do texto é importante. Você tem que ler as alternativas e ver qual é que melhor se encaixa no que está sendo perguntado, certo? Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. O primeiro, Descartes, diz que os sentidos podem ser enganosos. E o segundo, David Hume, diz que os sentidos são necessários desde que, a partir deles, se derivem ideias e conclusões. Então, eles admitem diferentes lugares para a questão dos sentidos na produção do conhecimento humano. Tranquilo? Então, pessoal, questão de filosofia é interpretação e leitura. Às vezes você responde uma questão dessa só interpretando, certo? Por último, Unicamp, São Paulo, 2015. Questãozinha básica sobre empirismo. Caiu no vestibular da Unicamp, né? Aqui uma frase de John Locke. Você já olha o autor. John Locke. John Locke, empirista. Então, provavelmente a questão vai abordar alguma coisa relacionada a empirismo. Você tem que fazer esse jogo de bate-bola, certo? Texto da questão. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. O que é que ele quer dizer com essa frase? Que o conhecimento não nasce com o sujeito, como diz os racionalistas. Os racionalistas dizem que você é capaz de pensar, você é capaz de produzir ideias. Se você é capaz de produzir ideias, você é capaz de conhecer o mundo. E não precisa experimentá-lo para conhecê-lo. Porque as ideias são inatas. Essa palavra inata significa o quê? Que já vem com você desde o seu surgimento. John Locke diz que não. Não é possível você já nascer conhecendo tudo. Para você conhecer as coisas do mundo, os fenômenos do mundo, é preciso que você adquira experiência. Experimente, vá de encontro, prove, teste. Certo? John Locke, ensaio acerca do entendimento humano, São Paulo, Nova Cultural, 1988, né? Aí vem a questão, né? O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte. Letra A. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Letra A já mata na hora, né? Aqui no texto, se você souber interpretar, ele já diz aqui, ó. Constitui suficiente prova de que não é inato. Olha a alternativa. Afirma que o conhecimento não é inato. Por isso que eu digo, o aluno que vai fazer a prova do Enem tem que saber lidar com interpretação de texto. Às vezes, você interpretando o texto lhe ajuda a responder a questão muito antes de você utilizar o conhecimento técnico. Certo? Por que a letra A é correta? Porque para John Locke, o empirista, o conhecimento não nasce com o indivíduo. Lembra da teoria da tábula rasa? Você nasce vazio. Você vai se enchendo de conhecimento. Como é que você adquire isso? Experimentando os fenômenos do mundo. O professor deu um exemplo disso, quando você aponta para a sua prima e diz, aquela menina ali é muito vivida, viu? O que você quer dizer isso? Que ela tem muito conhecimento, né? Que ela viveu muito, né? Certo? Letra B, por que está errada? É uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Letra B é errada, certo? Letra C, aproxima-se do modelo científico cartesiano. Nada a ver, John Locke é empirista. E quando a gente fala de cartesiano, estamos falando de René Descartes, que é um racionalista.
Letra D, defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Isso é falar de inatismo, e não podemos falar de inatismo na escola empírica, certo? Letra A, alternativa correta, ok? Quem quiser obter esse material, basta mandar um e-mail para mim, jairojsantos@gmail.com. Eu deixo uma frase de José de Alencar aqui, uma frase construtiva para vocês, né? Que vão fazer a prova do Enem. Também recomendo que vocês leiam os autores pertencentes tanto à escola racionalista quanto à escola de pensamento empirista e que saibam fazer as devidas diferenciações, certo? Em linhas gerais, racionalismo e empirismo são distintas e utilizam princípios diferentes para explicar a questão do conhecimento humano. Racionalismo, a questão das ideias que nascem com o sujeito; empirismo, a questão de que o indivíduo adquire conclusões e ideias a partir das experiências que vive no mundo. Tranquilo? Saudações, querido aluno, querida aluna. Forte abraço e conto com vocês na próxima. Um abraço. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá vocês, eu sou o professor João Carlos e hoje nós vamos dar aula sobre urbanização no projeto Juntos no Enem. Todo o Rio Grande do Norte está nos assistindo nesse momento. Um abraço a todas as regiões, ao Seridó, ao Vale do Açu, à nossa região metropolitana de Natal, ao Alto Oeste, Mossoró e cidades próximas. Nós vamos começar agora o conteúdo sobre urbanização, tá bom? Então, primeiramente, vamos aqui compreender um pouquinho sobre as competências, né, relacionadas ao conteúdo de urbanização. Entender o impacto das técnicas e tecnologias associadas aos processos de produção e desenvolvimento do conhecimento e a vida social. Habilidades. Reconhecer as diferenças e as transformações que determinaram as várias formas de uso e apropriação dos espaços agrário e urbano. A habilidade 37, interpretar fatores que permitam explicar o impacto das novas tecnologias no processo de desterritorialização da produção industrial e agrícola. Tá? Os objetivos gerais, primeiramente, analisar as relações da evolução da prática agropecuária ao longo da história, destacando o papel fundamental na construção das sociedades. Compreender os impactos causados pelas novas tecnologias na evolução da produção agropecuária. Ok? Então, olha só. A urbanização, né, é um processo, é um fenômeno, um processo de crescimento da população urbana em ritmo mais acelerado que o da população rural. Só lembrando, nós vimos até recentemente, as aulas anteriores, nós trabalhamos a parte da agropecuária. E agora vamos falar da urbanização, que é o quê? Que é justamente um processo que veio após a evolução, digamos assim, da tecnologia, após a evolução da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que marcou o quê? Marcou o surgimento, digamos assim, das máquinas que permitiram a modernidade no campo, que posteriormente teve a Revolução Agrícola, que nós falamos nas aulas anteriores, e isso começou a expulsar a mão de obra do campo para as cidades. Então a urbanização, na verdade, é o quê? A população urbana passa a crescer mais do que a população rural. É importantíssimo destacar que com essa urbanização, tá, esse processo que teve de modernização no campo, provocou o êxodo rural. O êxodo rural, na verdade, é o quê? Saída de pessoas do campo para as cidades. Então as cidades passaram a atrair, paulatinamente, população que era do campo. Então o campo aos poucos começa a se esvaziar e aí tem o quê? Essa migração para as cidades. Vale lembrar que essa urbanização, ela ocorreu primeiramente onde? Em países europeus, tá? Posteriormente também nos Estados Unidos. Tá? Em vários países no mundo, sobretudo os atuais países que são considerados países periféricos, ainda existe bastante população vivendo no campo. Nós vamos ver daqui um pedacinho. Tá? Eu falei agora uma temática sobre países periféricos e eu queria dar uma deixa. Seguinte, o que é um país periférico? É aquele país que está longe, está na periferia do sistema capitalista, digamos assim. Então, essa nova configuração de periferia do sistema capitalista, ela tornou-se mais evidente, sobretudo a partir da multipolaridade, a partir do fim que teve do processo de bipolaridade que existia entre Estados Unidos e União Soviética. Países ricos, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Essa lógica não existe mais. Se fala o que hoje? Países do norte, que são os países ricos, países do sul, que são os países periféricos.
E nesse contexto de países periféricos, tá, existem as periferias privilegiadas, no qual o nosso país se encontra, tá, e tem as periferias intermediárias, tá, e tem as periferias periféricas. E é justamente dessas periferias periféricas, como boa parte dos países africanos, que o índice de urbanização é muito baixo. Significa que tem muita gente ainda morando no campo. Em nosso país, que é uma periferia privilegiada, nós temos um índice de urbanização bem alto, que nós vamos ver daqui um pedacinho, tá bom? Beleza? Então, olha só, a urbanização é o resultado da transferência de população rural para o meio urbano, tá bom? Representa a transição de um padrão de vida econômico apoiado na produção agrícola para outro baseado na indústria, no comércio e nos serviços, tá bom? É fundamental destacar isso. Na agricultura, no campo, predomina o setor primário da economia. Quando nós falamos setor primário da economia, remete a quê? À agricultura, à agropecuária como um todo, ao extrativismo mineral, animal, vegetal, ao artesanato. Então, são práticas econômicas ligadas ao setor primário da economia. Quando nós falamos em urbanização, nos referimos a setor secundário e setor terciário. O setor secundário é o setor das indústrias, tá? E também construção civil. O setor terciário é o quê? Comércio, bancos, serviços, educação, né? Turismo, saúde. Ou seja, são setores que são, de certo modo, presentes nas cidades, certo? Presentes nas cidades. Pois bem, nas áreas urbanas, digamos assim. Atualmente, em torno de 3,5 bilhões de pessoas, tá, vivem nas cidades, representando pouco mais da metade da população total. Então, podemos afirmar que hoje a maior parte da população mundial está nas cidades, um pouco mais do que a metade, tá? Mas até 20 anos atrás, claramente a população rural superava a população urbana, mas hoje não, a população urbana no mundo supera a população rural. Agora, nós vamos ver assim os índices de urbanização em determinados países, tá bom? Os índices de urbanização são muito desiguais pelo mundo afora, nós vamos ver já já sobre isso. A desigualdade dos níveis de urbanização é imensa e assim vai continuar por muito tempo, tá? Existem muitos países africanos, por exemplo, o Níger, que tem índice de urbanização abaixo de 20%. Abaixo de 20% da população do Níger é urbanizada. Significa que praticamente 80% da população do Níger vive nas áreas rurais, vivem nas áreas rurais, digamos assim, tá? Então, olha só. Aqui nós temos a urbanização em alguns países. E eu coloquei países que, de certo modo, como a Índia, que tem apenas 29% de urbanização. Tá? Significa que 71% da população da Índia vive no campo. Tá? Quando eu falo 71% da população da Índia que vive no campo, estou me referindo a uma população em torno de 1,3 bilhão de pessoas. É um volume muito grande de pessoas que vivem no campo. Tá? Então, significa, como eu falei há pouco tempo, que o processo de urbanização é um processo que ainda vai continuar. Tá? Em alguns países, o processo de urbanização já está maturado, já está praticamente completo, mas em outros não. Em outros não. Tá? A China, por exemplo, que é o país mais populoso do planeta, a China tem cerca de um percentual de 46% de população vivendo nas cidades, 54% no campo. Tá? Você imagina como dar emprego para tanta gente? É justamente o setor primário, a agricultura, que de certo modo garante, né, ocupação para um total de pessoas que supera 1,3 bilhão de habitantes. Tá? Claro, 46% dessa população está nas cidades, mas 54% está no campo. Nós falamos por baixo 800 milhões de pessoas que vivem no campo, lá na China. Tá bom? Estados Unidos, 81% de urbanização. E aí eu queria pegar um dado interessante. Recentemente tiveram as eleições nos Estados Unidos, tá? E vocês viram que, por exemplo, lá existe uma quantidade grande de pessoas que vivem no campo. Tá? Ainda, cerca de 19% da população dos Estados Unidos ainda vive no campo. É mais do que o Brasil. O Brasil tem uma urbanização em torno de 85%. Significa que 15% da população brasileira está no campo e 85% nas cidades. Nos Estados Unidos, 81% nas cidades, 19% no campo. Então, voltando aqui à questão das eleições. Nas apurações das eleições americanas, sempre colocava aqueles condados, o condado nas áreas mais rurais, tal candidato vence, nas áreas urbanas seria outro candidato, enfim. Tá? E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês.
Aqui no Brasil, nós falamos o quê? Municípios. Município de Brejinho, onde nós estamos chegando aqui com a audiência. Município de Currais Novos. Lá nos Estados Unidos fala-se condado. O condado nos Estados Unidos é mais ou menos como que chama de município aqui no Brasil. Né? Nós chamamos aqui municípios, lá se chamam condados. Tá? E os condados com as áreas rurais e também com as áreas urbanas. Tá? No Brasil nós falamos município. É importante deixar esse destaque, tá certo? Reino Unido, 90% de urbanização. Bélgica, 97% de urbanização. Olha só, a Bélgica, praticamente grande parte da população da Bélgica, a maioria fortíssima, está vivendo nas cidades. Apenas 3% da população belga está no campo. Então podemos afirmar que na Bélgica esse processo de urbanização está completo. Tá? A quantidade de pessoas que está no campo, né, não vai ter mais grande migração de pessoas do campo para as cidades. Tá? Até mesmo no Brasil, essa grande migração, esse grande êxodo rural, ele cessou. Ele foi muito forte em anos anteriores. Entre as décadas de 40 e década de 80, 90, digamos assim, foi muito forte esse êxodo rural. Mas hoje o êxodo rural no Brasil, ele cessou. Claro que existe, pontualmente, mas em grande volume, como tinha no passado, não tem mais. Certo? Não tem mais. Eu falei há pouco tempo do Níger, né? Cerca de 20% da população do Níger que vive nas cidades, 80% no campo. Então o Níger tem muito espaço ainda para quê? Para que haja mais urbanização, tal como a China, tal como também a Índia, certo? Então a tendência é que mais e mais pessoas saiam do campo e vão para as cidades, desde o momento que essas cidades passam a oferecer condições de atração de população. Ok, beleza? O processo de urbanização nos países ricos se deu de forma mais lenta e gradual, não gerando graves problemas socioespaciais em suas cidades principais. É importante destacar o seguinte, esses problemas atuais realmente já foram em boa parte sanados, foram em boa parte resolvidos, certo? Mas os problemas que, por exemplo, Londres, Paris, duas cidades grandes no século XIX, hoje são grandes, mas no século XIX elas eram as maiores do planeta. Em 1850, Londres tinha 1 milhão de habitantes, Paris também em torno de 1 milhão de habitantes. Essas cidades, elas tiveram problemas também urbanos. Hoje já não tem tanto, mas já tiveram no passado. Londres, por exemplo, é uma cidade que tem o rio Tâmisa, né, que abastece a cidade, que passa pela cidade, digamos assim, tá? O rio Tâmisa. O rio Tâmisa era uma pocilga. Era poluidíssimo, sujo demais. Nas margens do rio Tâmisa, lá em Londres, tem o parlamento britânico. Tinha dias que não tinha condições de ter sessões no parlamento devido às inundações, à proliferação de ratos, baratas e assim por diante. Então, problemas que existiram nessas cidades, que hoje estão mais ou menos sanados, mas que existem onde atualmente? Em países pobres. Tá? Nós vivemos um país em desenvolvimento que nós sabemos que tem problemas urbanos seríssimos. Tá? Porque a nossa urbanização aqui no Brasil, ela é tardia, ela foi rápida e tardia. Tá? Então os problemas urbanos ainda existem em grande profusão em nosso país, mas na Inglaterra, lá na França tal, boa parte desses problemas foram sanados. Depois nós vamos chegar nesse ponto lá na frente, quando trabalharmos os problemas urbanos em outra aula, tá certo? Olha só, já nos países pobres ou nos emergentes, o processo caracterizou-se por ser intensa, rápido e concentradora, gerando grandes cidades, muitas delas com população superior a mais de 10 milhões de habitantes. Daqui um pedacinho eu vou falar um conceito que envolve cidades acima de 10 milhões de habitantes. Tá? Mas olha só, no Brasil, na China, na Índia, nesses países emergentes, digamos assim, essa urbanização foi rápida, concentradora, certo? Rápida, concentradora e, de certo modo, muito intensa, causando inúmeros problemas nessas cidades. Nós vamos ver mais na frente, tá bom? E aí, chego num conceito que é um conceito que eu considero simples, mas que às vezes causa uma certa dúvidas, né, nos alunos. Município e cidade. O que é município? O que é cidade? Certo? Muitas vezes as pessoas confundem o que é município e o que é cidade. Antes de dar o conceito, eu queria mostrar para vocês aqui o mapa do nosso querido Rio Grande do Norte. Tá? O nosso querido Rio Grande do Norte. Nós temos 167 municípios. Aqui nesse mapa vocês estão vendo a divisão dos municípios. Tá? E eu queria chamar a atenção aqui ao município de maior área no nosso estado, Mossoró.
Mossoró, cidade querida. Mossoró, cidade junina. Adoro Mossoró. Então, Mossoró é o maior município do nosso estado. Tá? Vocês estão vendo aqui, Mossoró, tá? E Natal. Natal é a capital do nosso estado. Tá? Mossoró é muito maior do que Natal. Natal é um município relativamente pequeno. A nossa área é de 169 quilômetros quadrados. Mossoró passa de mais de 1.000 quilômetros quadrados, 1.500, não lembro agora exatamente, mas é bem maior do que o município de Natal. Agora, a população de Natal é muito superior a de Mossoró. Tem um detalhe, Natal não tem área rural, Mossoró tem. Então, o que é que nós vamos falar sobre município? Município é uma subdivisão administrativa de um estado formado interessante dizer isso aqui, obrigatoriamente por uma área urbana, podendo ter ou não uma área rural, certo? Podendo ter ou não uma área rural, mas é obrigatório ter uma área urbana. E o que é área urbana? A área urbana é a cidade, tá? É a cidade onde tem uma prefeitura, tá? E a cidade onde dá o nome do município. Volto a dizer, no Rio Grande do Norte são 167 municípios. Mossoró tem uma área muito maior do que Natal. Muito maior do que Natal. Mas a população de Natal é maior do que a de Mossoró. Mossoró tem o quê? Tem a cidade de Mossoró e tem também toda a parte rural de Mossoró. A zona rural de Mossoró que é grande, bem populosa. Natal não tem área rural. Mossoró tem. Natal é somente área urbana. Isso é somente área urbana. Eu falei há pouco tempo. É necessário, obrigatório, ter uma área urbana. Podendo ter ou não uma área rural. Podendo ter ou não uma área rural. Então aqui estão os municípios do nosso estado, né? Um abraço para Caicó, um abraço para Caraúbas, Apudi, tá? Um abraço para todo o Rio Grande do Norte especificamente, tá bom? Olha só, a cidade é a zona urbana de um município, é a sede administrativa do mesmo, é a sede administrativa desse município. No Brasil existem 5.570 municípios e no Rio Grande do Norte são 167, tá? Olha só, 5.570 municípios. Eu queria deixar queria falar uma coisinha para vocês, tá? Aqui não existe um critério, por exemplo, populacional para definir o que é uma cidade. Em Portugal, por exemplo, para ser cidade tem que ter no mínimo 20 mil habitantes. Aqui no Brasil não tem isso não. No nosso querido Rio Grande do Norte existem centenas de cidades com menos de 20 mil habitantes. A maior parte dos municípios do estado tem menos de 20 mil habitantes. Se fosse pelo critério de Portugal, não seria cidade. Mas aqui nós temos cidades com menos de 20 mil habitantes, são centenas. A menor cidade do Brasil, o menor município, digamos assim, o município menos populoso, chama-se Serra da Saudade, em Minas Gerais. Tá? Tem cerca de 816 habitantes. O segundo município menor, Borá, em São Paulo. Quem quiser olhar no YouTube, né, pode colocar Borá, certo? Você encontra vídeos falando sobre Borá. Borá é uma cidadezinha pequenininha, tá? Parece uma cidade, lá tem umas casinhas de boneca, é uma cidade bem bonitinha e tal, mas muito pequenininha. São 836 habitantes. Ou seja, como é possível ter um município com 836 habitantes? Aqui nós temos. Porque essa divisão de municípios não seguiu critérios em termos de população. A divisão que foi feita de municípios seguiu critérios políticos administrativos, tá? Hoje em dia é mais difícil criar um município. Antes era fácil. Antes criar um município era fácil. Bastava uma força política, tal, eu quero criar um município aqui, era criado. Hoje em dia não, existem leis que dificultam a criação de municípios. O município mais recente do Rio Grande do Norte é Jundiá. Jundiá que se desmembrou de Várzea. Um abraço para Jundiá, um abraço para a Várzea também. Ok? Então, olha só, o município, e aqui eu vou mostrar para vocês o município do Natal, a cidade do Natal é o município do Natal, tá bom? Então, olha só, Natal hoje é totalmente urbana, mas quem é de Natal sabe que nós temos aqui, próximo ali ao Morro do Careca, uma comunidade conhecida como Vila de Ponta Negra, tá? Vila de Ponta Negra. A Vila de Ponta Negra realmente era vila há 50 anos atrás. Tinha a cidade do Natal, tá? E tinha a Vila de Ponta Negra. Só que Natal se limitava o quê? Essa região aqui, parte central, né? Cidade Alta, Barro Vermelho, Tirol, tal. Essa região aqui. Vila de Ponta Negra que está aqui, próximo do morro, a Vila de Ponta Negra era o quê? Era, na verdade, uma vila, como se diz assim.
Então, uma vila, na prática, ela é uma parte do município que se enquadra, digamos assim, como se fosse uma área rural. Professor, mas peraí, a vila de Ponta Negra está ali junto da praia, é rural, mas olha só, os moradores nativos da vila de Ponta Negra, tá bom? Há 50 anos atrás, viviam basicamente de quê? Viviam da pesca, da agricultura, do artesanato, o que caracterizava o quê? Atividades rurais, do setor primário. Do setor primário. A cidade cresceu, tá? E aí ela passa a englobar a vila. A vila de Ponta Negra hoje, na verdade, é o bairro de Ponta Negra. Mas a tradição permaneceu, Vila de Ponta Negra, mas é bairro de Ponta Negra, tá bom? Então, bairro é uma denominação que urbana, uma cidade, certo? E aí, vamos lá. Igapó, tá certo? Também era como se fosse uma vila. Há 60 anos atrás, era uma vila, tá? Fizeram aquela ponte, né? Na verdade a ponte um pouco antes, tá? E quando cresceu, a partir dos anos 80, houve um crescimento chamados conjuntos da Zona Norte, então a cidade foi incorporando a vila. Igapó é como se fosse uma vila, tá? Há 50, 60 anos atrás, e hoje não é um bairro da cidade, tá bom? Então a cidade cresceu e incorporou as áreas que antes eram rurais. Por exemplo, me diga uma coisa, lá, por exemplo, existem, alguém vai dizer, pode ter área rural em Natal? Não, na prática não, tá? Mas tem algumas granjas, alguns sítios em Guarapes, em Planalto, mas são sítios, granjas que estão dentro da área urbana. Oficialmente, tudo é área urbana, nós não temos área rural. Por incrível que possa parecer, Natal não tem área rural, mas São Paulo tem. A cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira, tem área rural. Um bairro lá chamado Palheireiros, que fica ao sul, digamos assim, de São Paulo. Natal não tem área rural, mas São Paulo tem. Tá? Então, Natal não tem área rural, por quê? Porque a área é pequena, tá? A cidade cresceu e ocupou todo o espaço. E depois nós vamos falar uma consequência disso quando chegar na parte de conurbação, tá bom? Beleza? Olha só. E aí, chegamos no conceito de megacidades. Eu falei há pouco tempo, tá? Nas cidades de 10 milhões de habitantes. Megacidade são as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Vamos lá. Na verdade, a megacidade não é uma cidade só. É a área metropolitana. É uma área metropolitana que de certo modo, corresponde a mais de 10 milhões de habitantes. Tá? É a chamada mancha urbana. É a mancha urbana. A grande maioria das cidades, as megacidades hoje, se situam em países pobres, países emergentes, digamos assim, tá? Porque isso comprova o que nós falamos há pouco tempo. O processo de urbanização dos países pobres, dos países emergentes, ele tem sido rápido. E aí criam-se cidades muito grandiosas. Tá? Como, por exemplo, aqui nós temos no mapa, né, esse infográfico que mostra o seguinte: as megacidades do planeta, 2015, tá bom? E 2030, certo? As que 2015, por exemplo, em cor rosa, tá? As futuras megacidades em cor azul, em 2030. Por exemplo, as atuais, aqui no Brasil, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Na América do Sul, especificamente, São Paulo com 21 milhões de habitantes, tá bom? Em 2030 terá 23 milhões. Rio de Janeiro, 12,9 milhões. Buenos Aires, 15,1 milhões. Né? São as megacidades da América do Sul. Agora eu queria chamar a atenção para vocês aqui de Bogotá, na Colômbia. Atualmente ela não é megacidade, mas em 2030 Bogotá será uma megacidade, que ela vai ultrapassar os 10 milhões de habitantes, tá? Nos Estados Unidos, nós destacamos quem? Nova York e Los Angeles, as duas únicas megacidades dos Estados Unidos, Nova York e Los Angeles, com mais de 10 milhões de habitantes. Volto a dizer, é a área metropolitana, tá bom? Mas aí vamos para cá, tá? Olhem para a África e olhem para a Ásia, especialmente na Ásia, a grande quantidade de megacidades que existem, certo? Grande quantidade de megacidades, tá? E as futuras megacidades, em boa parte, também estão na Ásia. Então, para reforçar aquilo que eu falei há pouco tempo, o crescimento das megacidades muito forte para onde? Para países periféricos, países países pobres, digamos assim. Tá? E para finalizar essa parte de megacidade, eu queria chamar a atenção de vocês para essa cidade aqui, Lagos, na Nigéria.
tá? Lagos, na Nigéria, ela tem atualmente 13 milhões de habitantes, dados de 2015, um pouco mais que 13 milhões de habitantes. Em 1975, há 40 anos atrás, praticamente 45 anos atrás, Lagos não tinha 2 milhões de habitantes, era 1 milhão e 800 mil habitantes. Em 40 anos, 45 anos, ela saltou de 2 milhões, praticamente, para 13 milhões. Aumentou 6 vezes e meia a população num curto espaço de tempo. Então, Lagos é um exemplo claro de uma cidade que ela tem inúmeros problemas urbanos. Ou seja, muita gente num curto espaço de tempo. Tá? Então, uma cidade que passou a receber grande quantidade de população vinda do campo. Para vocês terem uma ideia, Lagos, lá em Lagos, 3 milhões de pessoas vivem literalmente sobre águas. Tá? Tem o quê? Constroem palafitas sobre águas. Em lagos. Tá? Então você imagina aí, 3 milhões de pessoas que vivem literalmente em palafitas, tá? Em regiões que tem lagos. Ok? E aí imagina a qualidade da água desse lugar, nessas áreas, a questão que não tem saneamento básico. Já dá para imaginar o que é que pode ocorrer, né? Problemas seríssimos de poluição. Beleza? Ok? Vamos passar aqui. Tá? Megalópole. Preste atenção, é diferente de megacidade. Tá? O conceito de megalópole é diferente de megacidade. A megalópole são grandes regiões urbanizadas constituídas em um espaço polarizado por 2 ou mais metrópoles. Tem que ter no mínimo 2 metrópoles nas pontas para formar uma megalópole. Tá? A primeira megalópole a se constituir, e uma das mais importantes, é a Bozo-Osh. Onde é que ela fica? É um imenso eixo urbano polarizado, localizado no nordeste dos Estados Unidos. Outras megalópoles americanas: Chippewa, na região de Chicago, Pittsburgh; Sansan, na costa oeste dos Estados Unidos, que é San Diego, São Francisco, tá? E tem Tokaido, no Japão, que é a maior megalópole do planeta. Tá? Tóquio, Osaka, Yokohama, e aí vai. São cerca de 80 milhões de pessoas que vivem na Tokaido, né, que é a maior megalópole do planeta. Tá bom? No Brasil, nós temos uma megalópole em formação, que é quem? Entre São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, olhando aqui para o mapa, vocês estão vendo o mapa que mostra essa localização da nossa megalópole em formação. Tá? Rio de Janeiro ali, São Paulo. Pessoal, como é o nome dessa megalópole? Pode ser Rio Sampa ou Sampa Rio. Tá? Então imagine o seguinte, nessa área aqui, vive praticamente 40 milhões de pessoas. Em torno de 40 milhões de pessoas. Se eu colocar aqui São Paulo, 21 milhões. Rio de Janeiro, 13 milhões, aí você já tem o quê? 34 milhões de pessoas. Então é muita gente localizada numa área limitada. Isso aqui representa cerca de 3% do território nacional, onde vivem cerca de 40 milhões de pessoas. É uma área muito urbanizada, vocês podem ver aqui que tem o quê? Muitas cidades, tem Jundiaí, Guarulhos, né, Mogi das Cruzes, Taubaté, tal, no Rio de Janeiro, Resende, Volta Redonda, Nova Iguaçu. Então é uma área bastante povoada, bastante urbanizada. Se você fizer uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro pela Via Dutra ou vice-versa, você vai encontrar uma sequência grande de cidades, né? Indústria, cidade, cidades e tal. Ou seja, isso aí mostra justamente o que é uma megalópole, né? A megalópole em formação. Aí esse outro mapa mostra o quê? Mostra as megalópoles nos Estados Unidos. Está aqui, ó, Bozo-Osh, o número 1, Boston e Washington. Entre elas tem quem? Baltimore, Nova York, Filadélfia, grandes cidades. Chippewa, Chicago, Pittsburgh. Chicago no lado, Pittsburgh no outro. Entre elas, Cleveland, Detroit, que são grandes cidades. Sansan, na costa oeste americana. San Diego, São Francisco. Entre elas, tem quem? Los Angeles e Sacramento. Grandes cidades também. Então, são áreas que concentram grande concentração. Áreas que concentram grande quantidade de população numa determinada área. Tá? As chamadas megalópolis. Tá? Então a megalópole, certo? Tem a megacidade, 10 milhões de habitantes, acima de 10, e a megalópole é uma área, não é uma cidade só, mas é uma área que tem no mínimo 2 metrópoles, tá bom? Beleza? E aí chegamos no conceito de região metropolitana. Aqui no Brasil, a lei que criou as regiões metropolitanas, ela data de 1973. Tá? Qual é o objetivo de uma região metropolitana? Essa lei é uma lei federal que criou e regulamentou as regiões ou áreas metropolitanas, definindo como sendo um conjunto de municípios contíguos, tá? E integrados socioeconomicamente à cidade central.
tá? Com serviços públicos e infraestrutura comum. Com essa medida, os problemas de infraestrutura, como transportes, saneamento e outros mais, antes vistos isoladamente, eles têm que ser, têm que ser trabalhados de forma conjunta, tá? De forma conjunta, tá? Devem ser trabalhados e solucionados de forma conjunta, no âmbito dos municípios que fazem parte dessa região metropolitana, ok? Por exemplo, nós temos uma região metropolitana nossa, Natal, temos sim. Natal é uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes. Nós temos cerca de 894 mil habitantes, segundo as últimas previsões de IBGE. Mas a região metropolitana de Natal, 1,5 milhão de habitantes, 1 milhão e 600 mil habitantes. Tá? Então eu vou já mostrar para vocês aqui no mapinha a nossa região metropolitana. E aí existem obras que são feitas em comum. Em comum. Por exemplo, existe o aterro sanitário que fica lá em Ceramirim. Um abraço para a terra dos verdes canaviais. Tá bom? O aterro sanitário da região metropolitana fica em Ceramirim. Tá? Então, lá se pega o lixo de onde? De Natal, de Parnamirim, de Ceramirim, São Gonçalo. Tá? A terra dos mártires. Um abraço para São Gonçalo. Ou seja, e aí, aquela obra é uma obra metropolitana. As vias, a via, quando passa pela ponte a ponte Nilton Navarro, se pega a Moema Tinoco, que vai pegar uma estrada, né, uma via metropolitana que vai até o aeroporto ali na proximidade. É uma obra que tem caráter metropolitano, certo? Obras que têm caráter metropolitano, para tentar desafogar o trânsito na cidade maior, que é Natal, digamos assim, tá? Então, olha só, vocês estão vendo aí nesse mapa, eu coloquei a região metropolitana de Natal e também a de São Paulo, que é a maior região metropolitana do nosso país, tá bom? Então, vamos lá. Natal aqui, 1 milhão e 600 mil habitantes, a nossa região metropolitana. Ceramirim, Ielmo, Marinho, Extremóis, São Gonçalo, Parnamirim, Macaíba, Nísia, São José de Pibu, Monte Alegre, Areias, Goianinha, enfim. São 16 municípios na nossa região metropolitana. Tá bom? 1 milhão e 600 mil habitantes, que eu falei agora. Tá bom? Natal é a cidade central, claro. E aí, vocês sabem que no âmbito de uma região metropolitana vai ter o quê? Vai ter um grande fluxo diário de pessoas. Nós vamos chegar na temática de quê? Da migração pendular. A migração pendular, pessoas que diariamente vêm de São Gonçalo trabalhar em Natal, né? Trabalhar, estudar, vem para o comércio, vem aproveitar a questão do turismo e volta à noite para casa, de São Gonçalo, de Macaíba, de Extremóis, certo? Cidades como Extremóis, Macaíba, muitas vezes são consideradas cidades dormitório. Cidades dormitório, tá? Parnamirim, por exemplo, era uma cidade que também era muito caracterizada por ser cidade dormitório. Porém, Parnamirim teve um crescimento muito expressivo nos últimos anos e Parnamirim passou a ter uma certa vida própria, atraindo pessoas de outros municípios para trabalharem lá, certo? Mas, claro, Natal é a principal cidade e aí o fluxo diário de população, a chamada migração pendular, é muito forte no âmbito da nossa região metropolitana. Natal tem cerca de 894 mil habitantes. Mas Natal, diariamente em Natal, circula cerca de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 300 mil pessoas. Um fluxo grande de pessoas diário em nossa cidade. Tá? Diariamente pessoas que vêm desses municípios vizinhos que eu falei há pouco tempo. Região metropolitana de São Paulo. Tá? Olha só, é aqui a mega cidade, como eu falei há pouco tempo. Então São Paulo, Guarulhos, Caieiras, Diadema, tudo isso junto aqui dá 21 milhões de habitantes. Então, você sobrevoando a região metropolitana de São Paulo, de certo modo, você vê à noite, principalmente, aquela quantidade imensa de luzes. Tá? Quem não conhece, pensa que é uma cidade só, mas na verdade são 38 municípios que estão ali, certo? Formando essa área metropolitana de 21 milhões de habitantes. É a mega cidade São Paulo. Ok? Beleza? Vamos embora. Devido ao intenso crescimento da urbanização, os limites urbanos de vários municípios, capitais estaduais principalmente, encontram-se com os de municípios vizinhos, configurando as chamadas conurbações. O que é conurbação? É, na verdade, quando uma cidade principal, a cidade maior, ela cresce, tá? E ela atinge os seus limites, e esse limite transborda para os municípios vizinhos. Aqui em Natal nós temos dois exemplos bem claros. Natal Parnamirim, lá em Nova Parnamirim. Natal São Gonçalo, com Golandim, Rego Moleiro. Certo? Ou seja, isso aí são, por exemplo, quem é de São Gonçalo, assim que passa da ponte de Igapó, tudo no lado direito é Natal, o lado esquerdo é São Gonçalo do Amarante.
Né? Você querer que fazer mexam, mas aquela loja Carajás grandona ali é São Gonçalo do Amarante, não é Natal. Atravessou a pista ali, você sai de São Gonçalo e vem para Natal. Então imagine o fluxo diário de pessoas ali, né? Atravessando a Tomás Landim, você sai de um município e entra no outro. Ali é um exemplo de conurbação. Tá? Daí porque eu falei que aqui tem um fluxo diário de em Natal, 1.300.000 pessoas mais ou menos. Basta você morar de um lado, atravessar para comprar pão do outro lado, você já fez a migração pendular. Então a conurbação é isso. A cidade cresceu, a principal, atingiu o seu limite e esse limite transborda para o município vizinho. Tá? E aí vamos lá. O crescimento horizontal de Natal esgotou. Agora o crescimento de Natal é o quê? Verticalizado. Prova é que Natal, nos últimos 20 e 30 anos, verticalizou-se bastante pela falta de espaço para crescimento horizontal. Porque houve o transbordamento para os municípios vizinhos, como eu falei, São Gonçalo e também Parnamirim. Né? Lá em Nova Parnamirim chama nem Natal nem Parnamirim, ok? Beleza? Aqui está uma imagem, vocês podem ver, do Nova Parnamirim. Certo? Nova Parnamirim está aqui. Aqui está Abel Cabral, aqui está Maria Lacerda Montenegro. E esse perímetro vermelho é o bairro de Nova Parnamirim. Que Nova Parnamirim é um bairro de Parnamirim, não é de Natal. É um bairro de Parnamirim, não é de Natal. Então aqui está o exemplo claro da conurbação, como eu falei há pouco tempo. Tá? E aí, pessoal, nós chegamos nas questões, tá bom? Essas questões nós vamos trabalhar aqui, são 5 questões, tá? Tem assim, primeira questão indo diretamente para Caicó, né? Lá para São João do Sabugi, um abraço pessoal do São João do Sabugi. Com a modernização industrial tardia, o espaço geográfico brasileiro conheceu profundas transformações ao longo dos últimos 100 anos, sendo algumas delas a urbanização acelerada e a concentração espacial da população em metrópoles. Um dos efeitos dessa ocorrência foi, letra E, proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. Então, olha só, o crescimento muito rápido dessas cidades fez com que houvesse uma periferização nessas cidades. Tá? A população indo para as áreas mais periféricas. E aí, em alguns lugares, claro, constituindo favelas, em alguns lugares. Porque tem que ter cuidado, o que é favela e o que não é favela. Tem comunidades que são carentes, mas não necessariamente são favelas. O que caracteriza favelas? Áreas que têm construções de pau a pique, palafitas, né? Enfim. Tendo construções de concreto, de cimento, tijolos, não considera tanto favela não, beleza? Tá bom? No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Tá? Ora, na hora que você tem um aumento dos subúrbios e dos bairros mais afastados, isso vai ter como consequência o quê? Letra D. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Então a população vai gastar mais tempo para se deslocar das áreas onde moram para as áreas onde trabalham. Tá bom? 3. Níveis de urbanização baixos não significam pequena população urbana. A China, que tem apenas 40% de sua população nas cidades, na verdade é 46%, é o país com maior população urbana do planeta, cerca de 525 milhões de pessoas. As cidades da Índia, um país com menos de 30%, tá? Abrigam 330 milhões de habitantes. Com a leitura do texto, podemos perceber que o melhor conceito de urbanização é, letra B, aumento do espaço físico das cidades. Certo? Questão 4, tá? É comum encontrar nas referências sobre urbanização no século XX menções ao fato dela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode afirmar que, na verdade, letra B, certo? São configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo municipal de origem, formando aglomerações multinacionais. Quando eu falo aglomerações multinacionais, tem a ver com o quê? Tem a ver com justamente as regiões metropolitanas, a conurbação, então a aglomeração multinacional, multimunicipal, desculpe. Parnamirim, Nova Parnamirim, é uma aglomeração multimunicipal, Natal Parnamirim. Ok? Questão 5. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar letra D, acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento do número de favelas e cortiços.
Tá? Então, isso aí é uma consequência que teve desse processo, né, de urbanização rápida que nós tivemos, por exemplo, a partir dos anos de 1940. É isso aí, pessoal. É isso aí, Rio Grande do Norte. Um abraço a todos os municípios do nosso estado. Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, juntos no Enem. Um abraço a todos. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos trabalhar, com a parte de matemática e um tema muito importante nessa área, que se chama proporcionalidade e teorema de Tales, que uma coisa tem realmente relação com a outra. Meu nome é Francisco José, pode chamar também de professor FJ, ok? É um prazer estar aqui com vocês. E aí, para começar, nós vamos ver a parte de proporcionalidade. O que seria isso na parte de matemática? Nós vamos reconhecer, interpretar e resolver situações, problemas que envolvam a proporcionalidade. E também compreender a proporcionalidade existente entre os segmentos de retas, ok? Ou seja, tanto a proporcionalidade no dia a dia, normal, ou comum, que vocês já conhecem, como também a parte de proporcionalidade voltada também para a área de geometria, ok? A proporcionalidade para a matemática é a mais simples e comum relação entre grandezas. A proporcionalidade direta é um conceito matemático amplamente difundido na população em geral, pois é bastante útil e de fácil resolução, através da famosa, como vocês já ouviram falar, eu acredito muito, a famosa regra de 3. E aí eu coloco essa figura apenas para ilustrar um pouco sobre a parte de proporcionalidade. Ali nós temos um caderno, que custa, isto aí está um custo de R$4. 2 cadernos do mesmo tipo vai custar quanto? R$8. 3 cadernos também do mesmo tipo, R$12. E assim sucessivamente, demonstrando um pouco do que seria essa parte de proporcionalidade, ou como muitos também conhecem, em proporção. Ok? Retomando as ideias de razão e proporção. Porque para que nós realmente venhamos entender a parte de proporcionalidade, é interessante nós termos esses dois conceitos em mente, tanto razão como também proporção. Primeiro, começando pela razão, em uma classe há 15 meninos e 20 meninas, totalizando 35 alunos, lógico. Qual a razão do número de meninos, ou seja, de meninos, e o número total de alunos da classe? Ou seja, como é que nós vamos estabelecer essa razão? A razão entre dois números, A e B, com o segundo diferente de zero, lógico, porque vai para baixo como denominador, é o quociente do primeiro pelo segundo. Ou seja, vai ficar A sobre B ou A dividido por B. Como o nosso problema está tratando a razão do número de meninos para o número total de alunos da classe, como é que nós estabelecemos essa razão? A razão é indicada 15 para 35. Pode ler assim, ou 15 dividido por 35, ou ainda 15 sobre 35. Mas a razão fica dessa forma? Não, gente. Ela vai ficar na sua forma irredutível, que é aquela forma lá, 3 sétimos. Aí você pode perguntar, mas professor FJ, como é que você chegou àquele 3 sétimos? É fácil, gente. Só uma simplificação, ou seja, ao dividir 15 por 5, encontramos o 3. E ao dividir 35 por 5, encontramos o 7. E geralmente, quando você tem uma razão, ela fica de uma forma irredutível, isto é, se ela for em forma de fração, certo? E tem que lembrar de outra coisa. Se as grandezas forem da mesma espécie, ou seja, o mesmo tipo de grandeza que você esteja trabalhando, ela deve ter a mesma unidade de medidas. Vou dar um exemplo. Se nós estivermos trabalhando com distância, que é um tipo de grandeza, se uma unidade tiver com quilômetro e a outra tiver centímetro, ou você transforma quilômetros para centímetros, ou você transforma centímetros para quilômetros. Ou seja, estou trabalhando com grandezas que têm a mesma espécie, ou seja, o mesmo tipo de grandeza. Para estabelecer esta razão, eu tenho que deixar na mesma unidade de medida. Não me esqueça disso, que em problemas isso é muito bom que a gente faça, ok?
razões especiais. Aí agora eu vou dar exemplos de razões em que pode aparecer até grandezas de tipos diferentes. Vamos observar. A primeira é escala. A escala é muito utilizada, né, também na área de geografia, mas a escala também é uma razão para a matemática. Escala é a razão entre a medida de comprimento no desenho e a medida de comprimento correspondente na realidade. É aí onde se constrói os mapas, as plantas, os projetos de edifícios, tudo, né, ele se baseia na parte de escala, ok? E a escala, né, uma regrinha bem prática aí, ó, se coloca distância no desenho sobre a distância real. E aí você estabelece, né, essa razão que é chamada de escala. No mapa, esse mapa que está aqui ao lado esquerdo, a escala é de 1 centímetro para 440 quilômetros. O que é que significa? Para cada centímetro do mapa corresponde a 440 quilômetros no real, ou 44 milhões de centímetros. Ou seja, transformamos a parte de quilômetros para centímetros na realidade, ok? Então, nesse caso, a escala vai ficar 1 para 44 milhões, pode ler assim, né? Ou 1 centímetro para cada 440 quilômetros, o que pode ser comumente visto dessas outra forma que colocamos, 1 para 44 milhões, ou seja, a unidade em centímetros, visto que nos desenhos ou nas maquetes, geralmente utilizamos a unidade como centímetros. Por isso que não colocamos quilômetro e no mapa ou geralmente nas maquetes você vê aquela última representação. Que no caso é 1 centímetro no desenho, representa 44 milhões de centímetros na realidade. Ok? Outra razão bem conhecida também é a densidade demográfica. O que significa densidade demográfica? Se o município tem população de 12 mil habitantes e a área de 150 quilômetros quadrados, dizemos que a densidade demográfica desse município é de 80 habitantes por quilômetro quadrado. Como é que a gente chegou a esses 80? Olha só, gente, estabelecemos a razão entre 12 mil e 150. Ou seja, vamos fazer a divisão de um pelo outro. E como nós podemos fazer essa divisão? Vamos simplificar logo zero, como se estivéssemos dividindo por 10, tanto em cima como embaixo. Em cima vai ficar 1.200 e embaixo dividido por 10 vai ficar 15, a famosa simplificação. Em seguida, a gente já pode dividir 1.200 por 15, que encontramos 80 por 1. É como se estivesse simplificando também por 15. E 80 dividido por 1 é o próprio 80, por isso a resposta é 80 habitantes por quilômetro quadrado. Sentiu aí a situação da densidade? Ou seja, a densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes dessa região e sua área. Então, essa razão entre a quantidade de habitantes e a sua área é chamada, em matemática ou também na parte de geografia, de densidade demográfica, ok? Agora vamos ver outra também, bastante utilizada aqui também pela física, é a velocidade média. É outra razão também. Para irmos de uma cidade A para uma cidade B, percorremos 240 quilômetros. Se fazemos este percurso em 3 horas, a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto em percorrê-lo é igual à divisão entre as medidas das duas grandezas. E aí, gente, vem uma relação interessante. As grandezas, distância e tempo são o quê? Diferentes. Por isso que, quando eu estava trabalhando com densidade demográfica, que tinha habitantes por quilômetro quadrado, quando eu estava trabalhando também com a parte de escala, por exemplo, na escala, tivemos que deixar na mesma unidade de medida. Quando chega em densidade demográfica ou velocidade média, as unidades podem ficar diferentes. Por quê? Porque você pode observar que as grandezas também, distância e tempo, elas são diferentes. Por isso que nós deixamos as unidades como elas estão. Ou seja, a velocidade média aí vai ser 240 km dividido por 3 horas. E ao final, a gente deixa as duas
unidades sem problema. Divido 240 por 3 e deixamos quilômetros por hora sem problema. Já que, preste bem atenção, aí nós temos grandezas diferentes, distância e tempo. E densidade demográfica também, que era habitantes e área. Então, nesse caso, nesses dois casos que eu mostrei para vocês, nós vemos claramente que as grandezas são distintas, por isso não há necessidade de mudança de unidades de medida, ok? Então, velocidade média é sempre estabelecida como a razão entre a distância e o tempo gasto, ok? Vamos agora percorrer um pouquinho mais sobre razão, porque a razão ela pode aparecer, no caso, como fração. A razão entre 5 e 8, prestando bem atenção, o número que aparece primeiro sempre vai ser o numerador da fração e o número que aparece depois sempre vai ser o denominador da nossa fração. A razão entre 10 e 25 é 10 25avos, ou se eu simplificar, ou seja, se eu dividir o 10 por 5, eu encontro 2. Se eu dividir o 25 por 5, eu encontro 5. E ali, nós temos uma fração de forma simplificada e depois a gente ainda tem uma outra forma de representar a razão, que é em forma o quê? Decimal, ok? Estou apresentando duas maneiras. Tanto você pode apresentar como forma de fração, como também pode apresentar como forma decimal. E outros casos, que eu não vou mostrar agora nesta aula, mas posteriormente posso mostrar para vocês, ela pode também se apresentar em forma percentual, ok? A razão entre 0 e 9 é 0 dividido por 9, ou simplesmente, quando dá para dividir, pode colocar o resultado, que é 0, ok? A razão entre 6 e 15 é 6 quinzeavos, ou se eu simplificar por 3, o 6 dividido por 3 dá 2, e o 15 por 3 dá 5, ok? Nesse caso, a gente observa que essa razão 2 quintos, certo? É a mesma razão aqui 2 quintos. No caso, nós temos aí razões iguais, ou seja, que tem o mesmo valor. Para que eu estou destacando isso? Para que a gente possa entrar agora na seara da proporção, ok? Então, vamos ver a parte de proporção. Você viu, no slide anterior, que a razão entre 10 e 25 é a mesma coisa, ou é igual à razão entre 6 e 15. Ambas são equivalentes a quanto? A 2 quintos. Isso significa que esse 2 quintos é chamado de coeficiente de proporcionalidade, certo? Coeficiente de proporcionalidade, onde deu justamente o resultado quando simplificamos tanto 10 25avos, como também 6 quinzeavos, ok? Duas razões de mesmo valor formam o quê? Que nós chamamos de proporção. Então, quando temos razões de mesmo valor, nós chamamos de proporção. Indicamos essa proporção como 10 25avos igual a 6 quinzeavos. E nós podemos ler também assim: 10 está para 25, assim como 6 está para 15. E aí, com esses termos que nós temos na nossa proporção, nós damos os nomes especiais a eles. Esse 6 e esse 25, nós chamamos de meios. Ou seja, ele nem está começando, nem está terminando a nossa proporção. Então, o 6 e o 25, ou o 25 e o 6, nós chamamos de meios. Já o 10 e o 15 são chamados de extremos, não esqueça. Por isso que talvez você já tenha ouvido seu pai falar, seu familiar ou alguém aí que você tenha parentesco, dizer assim: é meios pelos extremos, usa meios pelos extremos. Então, quando se fala meios pelos extremos, é a propriedade fundamental das proporções, ok? Ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Observamos o seguinte: em toda proporção, gente, isso acontece. 10 vezes 15, que dá 150, ou seja, o produto dos extremos, vai ser igual ao produto dos meios, 6 vezes 25, que também dá o mesmo resultado, ok? Em toda proporção, jamais você esqueça isso.
O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? Segmentos de reta proporcionais. Agora vamos entrar um pouco na parte de geometria, que também tem uma relação estreita com a parte de proporção. A razão entre o segmento AB e o segmento CD é obtida calculando a razão entre suas medidas de comprimento em uma mesma unidade. Como estamos vendo aí, ó, o segmento AB e o segmento CD estão em centímetros, então não precisa de fazer mudança de unidade. Agora, se uma tivesse em centímetro, outra tivesse em metro, uma tivesse em metro, outra tivesse em quilômetro, aí nós precisávamos de mudar a unidade de uma delas para igualar a outra e aí estabelecemos a razão. Como estamos com a mesma unidade, não tem nenhum problema com isso, ok? Ou seja, a razão do segmento AB para o segmento CD é 4/6, ou seja, o valor do segmento AB ficou em cima e o CD que você viu ficou embaixo. Ao simplificar, ou seja, dividir ambos os termos por 2, ou seja, o numerador 4 dividido por 2 dá 2 e o denominador 6 dividido por 2 dá 3. E aí nós obtemos essa razão, né, que é a fração irredutível, 2/3. Imagine agora dois outros segmentos. EF medindo 10 centímetros e GH medindo 15 centímetros. Se eu quero estabelecer a razão entre esses dois segmentos, eu observo, estão com a mesma unidade? Estão, porque é a mesma grandeza. Nós estamos pegando aí o comprimento desses segmentos. Se está na mesma grandeza, nós podemos dizer que, estando também na mesma unidade, já podemos estabelecer de cara essa nossa razão. Como assim nós fazemos? Está aí, ó, o segmento EF está para GH, assim como 10 está para 15. Ou seja, se o EF mede 10, o GH mede 15, um vai ficar em cima, lógico, e o outro fica logo abaixo. Que também é igual a 2/3. Como assim? É equivalente, gente. Se você simplificar essa razão, 10 quinzeavos por 5, vai encontrar também 2/3. Olha a razão entre o segmento AB e CD. Também deu 2/3, professor. Então, se as razões entre esses segmentos estão dando a mesma medida, eu posso dizer que a razão entre eles também vai ser o quê? Proporcionais. Ou seja, dizemos que AB, CD, EF e GH, nesta ordem, é interessante ver a ordem para as razões a gente estabelecer, são segmentos o quê? Proporcionais. Ou seja, eu posso dizer que AB está para CD, assim como EF está para GH. Ou seja, porque essas razões vão dar o mesmo valor, que é o 2/3. Tranquilo até aí, gente? Entendeu? Para entender direitinho? Agora vamos partir aqui para proporcionalidade e escala. Claro que você aqui mais rápido, porque nós já falamos da parte de razão em escala. Mas a proporcionalidade também tem muito a ver em mapas, maquetes, plantas de construções. E aí, por exemplo, nós colocamos um outro mapa e a escala desse outro mapa, diferente daquele primeiro, né, é de 1 para 1 milhão. O que significa isso? Mostrei na parte de razão. É cada centímetro no desenho representa 1 milhão de centímetros no real. Ou seja, tem que estabelecer com a mesma unidade de medida. Ok? Por quê? Porque estamos trabalhando com a mesma grandeza que é a distância. Lembrando que 1 milhão de centímetros é a mesma coisa de 10 mil metros. É como se nós pegássemos esse valor de 1 milhão, dividíssemos por 100, porque cada metro tem 100 centímetros, e encontramos 10 mil. E aí, pegando esse 10 mil dividindo por 1000, porque cada quilômetro tem 1000 metros, nós encontramos o quê? 10 quilômetros. O que é que isso significa? Que cada centímetro do desenho representa 10 quilômetros na realidade. Ok? E isso aí, gente, tanto é válido para a parte de razão, como também nós vamos ver aí um exemplo depois que ele vai ter toda uma relação com a parte de proporcionalidade.
Gente, nós temos aí, né, no nosso primeiro exemplo da parte de proporcionalidade, o seguinte: a maquete de um prédio é uma redução em escala em 3 dimensões. Na maquete, todas as medidas de comprimento são proporcionais às medidas reais correspondentes, ok? Por exemplo, um prédio aí de 48 metros de altura está representado na maquete com escala de 1 para 75. Sendo assim, qual é a altura da maquete? Né? Se você observar bem, o prédio, né, está dando aí no problema a altura dele, mas a altura da maquete em si não está sendo dada. Então, nesse caso, seria 64 centímetros, 67, 69 ou 73. Como fazemos isso? Como é dado a escala, fica fácil de nós podermos calcular. Ou seja, nós colocamos 1 para 75, que é a escala utilizada. Como esse 1 representa o desenho, por isso que do outro lado está o X, ou na maquete, né? Ou seja, a representação da maquete do outro lado eu coloquei X, e a representação do prédio, né, como no caso é 1 para 75, do outro lado eu coloquei 4.800. Mas, professor, não era 48? Por que apareceu 4.800? Lembre como eu falei, geralmente em maquete, em desenhos, ele utiliza como unidade quem? O centímetro. Por isso que peguei aqueles 48 metros, que é a altura do prédio, e transformei em centímetros. Isso é fácil, é só multiplicar por 100. E aí eu tenho a minha proporção. Como eu falei para vocês também, né, que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Utilizando essa propriedade fundamental, eu faço o seguinte: 75 vezes x vai ser igual a quem? A 1 vezes 4.800. E 75 vezes x, gente, dá 75x. E 1 vezes 4.800, deixei ali do outro lado, mas vocês sabem que dá o próprio 4.800. Nesse caso, x vai dar 4.800 dividido por 75. Ou seja, o 75 que estava multiplicando vai para o outro lado dividindo. Nesse caso, né, ao dividirmos 4.800 por 75, encontramos 64. E aí, no caso, percebemos que a altura desta maquete é 64 centímetros, letra A. Ok? Fácil, né, gente? O probleminha, se você souber um pouco de equação e a propriedade fundamental das proporções, você vai resolver aí com bastante tranquilidade. Ok? Vamos agora para o segundo exemplo. Enquanto o eletricista não chegava para consertar um defeito na rede elétrica, Dona Fátima acendeu uma vela de 20 centímetros que acesa dura 1 hora. Sabendo que o eletricista demorou 45 minutos para chegar e resolver o problema, e que a queima da vela é proporcional ao tempo, quantos centímetros de vela ainda restaram depois que o problema foi resolvido? Restava 3 centímetros, 5 centímetros, 6 ou 8? Vamos observar bem. Primeiro está dizendo aí, ó, o problema já está nos dando uma ideia boa. Está dizendo que a queima da vela é proporcional ao tempo. Em 1 hora, diz que consome esses 20 centímetros. Mas o problema demorou quanto tempo? 45 minutos. Isso é sinal de que não foi consumido toda a vela. Mas eu posso estabelecer uma razão aí bem tranquila ou uma proporção. Em 1 hora, é claro, consumia 20 centímetros. Mas em 45 minutos, eu não sei quanto vai consumir essa vela. Então, eu vou procurar saber. Por isso que eu coloquei o X e faço a minha proporção. E aí, usando a propriedade fundamental, eu tenho que... Desculpe, gente. Antes de usar essa propriedade fundamental, veja que tenho 1 hora em cima e tenho 45 minutos embaixo. Estão na mesma unidade? Não. É a mesma grandeza, que é o tempo. Porém, 1 hora é diferente, no caso, a hora, essa unidade, é diferente de minutos. Então, eu vou pegar essa 1 hora e transformar em minutos primeiro. Então, 1 hora transformei para 60 minutos e o restante deixei como estava. A partir daí, sim, gente. Como eu estou com a mesma unidade, ó, do lado esquerdo aqui, nessa razão, aí eu posso agora estabelecer a propriedade fundamental. Multiplico 60 pelo x, sempre eu começo
por ano está o x, mas pode começar também pelo outro, não tem problema. Igual a quem? A 45 vezes 20, ou seja, 60 vezes x, que dá 60x, igual a 20 vezes 45, ok? Então, x vai ser, esse 20 vezes 45 dá 900, 900 dividido por 60. Por que dividido? Como eu falei anteriormente, 60 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Ao dividir, encontramos 15. Aí você pode perguntar, mas professor, não tem essa resposta. Calma, isso aí foi o que a vela queimou. Como a princípio ela tinha 20 centímetros, vamos tirar esses 15 e vamos ficar com apenas quanto? 5 centímetros. Alternativa correta, letra B. Ok? Agora, nós vamos trabalhar com a parte de feixe de retas paralelas. É claro, retas paralelas são como essas aí que vocês estão vendo, A, B, C e D. É claro, letrazinhas em minúsculo, porque está representando reta. E aí, nós temos uma transversal T passando por elas, ok? Então, como é que eu identifico um feixe de retas paralelas? Retas paralelas você já deve ter ouvido falar, mas feixe de retas paralelas, o feixe é porque nós temos um grupo de retas, duas ou mais retas que são paralelas umas às outras, é que em matemática nós chamamos de feixe. E aí, por que isso aí? Porque nós temos uma propriedade interessante que nós vamos utilizar para enunciar o nosso teorema de Tales. Nesse caso, os segmentos de reta AB, BC e CD, eles são congruentes. E a gente pode estabelecer uma proporção. AB está para BC, assim como BC está para CD. Nesse caso aí, né, nós pegamos, agora traçamos uma outra transversal. E quando traçamos uma outra transversal, assim como eles são congruentes do lado esquerdo com a reta T, eles também vão ser congruentes com a reta S. E a gente pode estabelecer um outro tipo de proporção. AB está para BC, assim como EF está para FG. E lógico, se o feixe de retas paralelas determina segmentos de retas congruentes sobre uma transversal, também determina segmentos de retas congruentes sobre qualquer outra transversal feita nesse feixe de retas, ok? Então, gente, a partir deste conhecimento, nós podemos partir para o nosso teorema de Tales. Na ilustração ao lado, né, se você observar bem aí, percebemos que as avenidas das rosas, das margaridas e dos lírios são o quê? Paralelas. Se elas são paralelas, nós temos a Avenida dos Pinheiros e a Rua dos Eucaliptos, que são transversais, ok? Então, se acontece isso, o que é que nós podemos ver? Será que podemos, com as informações desse mapa, determinar a distância entre a farmácia e o banco? As informações que nós temos aí, ó, entre a Avenida das Rosas e a Avenida das Margaridas, que está mostrando ali 200 metros, entre a Avenida das Margaridas e dos Lírios, 400 metros, e aí nós temos do outro lado 500. Será que tem como eu saber, por exemplo, a distância da farmácia para o banco, ou da rua que está a farmácia para a rua do banco? Nesse caso, temos que enunciar um teorema conhecido como o Teorema de Tales. Quando retas paralelas são cortadas por retas transversais, agora essa parte aqui, gente, não esqueça. As medidas dos segmentos correspondentes determinados nas transversais são proporcionais. Ou seja, eu posso dizer que aquele 200 está para 400, assim como a distância ali daquelas avenidas do banco para a farmácia está para aqueles 500. Ou seja, são proporcionais. E aí tem como a gente encontrar aplicando esse teorema que nós chamamos de Teorema de Tales. Pode aí fotografar na sua telinha, não tem problema, para você não esquecer o que é que nos diz o Teorema de Tales, ok? Teorema de Tales e a pirâmide de Quéops no Egito. Só por curiosidade, né? Tales de Mileto utilizou seus conhecimentos sobre geometria e proporcionalidade para determinar a altura de uma pirâmide. Em seus estudos,
Thales observou que os raios solares que chegavam à Terra estavam na posição inclinada e eram paralelos. Dessa forma, concluiu que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra e da altura dos objetos, como você vê na ilustração ao lado, tanto da pirâmide como ali da pessoa que está da estaca. Ele percebeu que havia uma proporcionalidade e, é claro, com isso conseguiu calcular ou saber a medida da altura da pirâmide. Agora vamos para um exemplo prático aqui de como nós podemos aplicar o nosso teorema de Thales. A figura abaixo mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente, como você pode observar bem na figura. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede quanto? 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Por isso, colocamos X, porque não sabemos esse resultado. Mas aí, nós podemos facilmente estabelecer o quê? Uma proporção. Visto que nós temos ruas aí que são o quê? Paralelas. E as medidas estão estabelecidas nessas transversais. Então, vamos, a partir disso aí, dizer que X está para 60, usando as medidas de baixo, assim como quem é correspondente a X do outro lado? 90 está para 80. E aí fizemos a nossa proporção, ok? Então, nesse caso, multiplicamos meios pelos extremos, como fizemos nas outras questões. 80 vezes x, que dá 80x, e 60 vezes 90, que dá 5.400. Nesse caso, podemos dizer que x é igual a 5.400 dividido por 80, ou seja, o 80 estava multiplicando, ele foi para o outro lado o quê? Dividindo. Então, aí, se nós dividirmos esses dois valores, nós vamos encontrar x igual a 67,5 metros, que representa o quê, gente? Justamente essa largura desse quarteirão aí abaixo, que nós representamos por x. Então, a alternativa correta é letra A, 67,5. Vamos aí tratar agora de um segundo exemplo, parecido com a ilustração de que Thales utilizou para a medida das pirâmides, da pirâmide do Egito. Vamos observar aqui. Sandro visitou um parque e se deparou com uma réplica proporcional da Torre Eiffel. Nós aprendemos que proporcional não é que seja a mesma medida. A réplica é bem parecida, só que com medidas diferentes. A torre original está localizada em Paris, na França. As medidas dessa réplica eram 81 vezes menores que as da torre original. Veja no esquema a sombra projetada pela réplica e por Sandro, e de acordo com as informações apresentadas, determine a medida da altura da Torre Eiffel original. Aí, suponhamos que alguém, no mesmo momento, no mesmo instante, esteja medindo tanto a sombra dessa réplica, como a sombra também de Sandro. Nesse caso aí, se nós observarmos, Sandro e a torre, é como se fosse o quê? Paralelos. Por isso que nós também podemos aplicar a proporcionalidade nesse caso. E aí nós vamos montar a nossa proporção. X, que eu não sei a altura dessa réplica, está para 2,5, que é a sombra da réplica, assim como 1,6, que é a altura de Sandro, está para 1, que é a sua o quê? Sua sombra. Nesse caso, essa parte, nós também vamos fazer a nossa parte, o quê? Propriedade fundamental, que é a propriedade fundamental das proporções. X vezes 1 e 2,5 vezes 1,6. Ou seja, multiplicamos o x pelo 1, que são os extremos, e multiplicamos o 2,5 por 1,6, que são os meios. X vezes 1 dá o próprio x,
e 2,5 vezes 1,6, que dá 4. Só que 4, se você observar bem, é a altura dessa réplica, ou seja, que são 4 metros. Como ela é 81 vezes menores que a da torre original, nós multiplicamos o 4 por 81 para saber a medida da torre original. Ou seja, a torre original vai ter 324 metros. Tranquilo, gente? Eu acho que deu, né, para você captar. Primeiro nós calculamos a altura dessa réplica, como era 81 vezes menor, né, do que a torre original. Ao final, pegamos esse 4, que é a altura dessa réplica, e multiplicamos por 81 para encontrar a medida da torre original. E aí, agora, vamos partir para o nosso último exemplo dessa aula. O engenheiro Rodrigo, que trabalha em uma empresa de construções, foi designado para desenvolver e construir o projeto de uma ponte sobre o rio Paraíba Sul. No desenvolvimento do projeto, Rodrigo criou relações matemáticas com triângulos semelhantes para calcular o comprimento real da ponte. Veja o modelo abaixo e, juntamente com os conhecimentos sobre o Teorema de Tales, calcule o comprimento da ponte original. E aí, gente, quando a gente observa os dados abaixo, a parte do comprimento da ponte está sendo representada por quem? Por x. E aí nós temos as medidas de 10, que vai de A até D, 9, que vai de A até E, e 36, que vai de E até C. Nesse caso, como ele usou a parte de triângulos semelhantes, para que esses triângulos sejam semelhantes, que vocês estão vendo aí, é necessário que DE seja o quê? Paralelo a BC. Se ela é paralelo a BC, então eu posso usar o Teorema de Tales tranquilamente. Por quê? Porque eu estou trabalhando com paralelas e como se eu tivesse o segmento AB e o segmento AC fossem o quê? Transversais. Então eu posso aplicar fazendo o quê? A proporção. Como assim? X está para 10, assim como 36 está para 9. Fazendo isso aí, eu uso também os conhecimentos da propriedade fundamental, que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 9 vezes x dá 9x, e aí depois eu faço 10 vezes 36, que vai me dar 360. O 9 que estava multiplicando, passei dividindo, e a partir daí eu posso conhecer que o tamanho, né, ou seja, o comprimento dessa ponte original é de 40 metros. Tranquilo, gente? Eu acredito que deu para vocês verem aí como aplicações, né, boas do Teorema de Tales e também da parte de proporcionalidade. Deixo para vocês apenas aqui algumas referências, né, do que nós estudamos um pouquinho para poder organizar essa nossa aula, tá bom? E aí, deixo também para você, né, eu digo para você que fique com Deus, né, aproveite esses momentos para estudar, não esqueça que, apesar de nós estarmos distantes fisicamente no momento, né, esses momentos são momentos também cruciais para que vocês possam se dedicar, estudar, aprender um pouco mais e, quem sabe, também ser aprovados em exames, em concursos que vocês estão para fazer. Eu deixo, né, para vocês também um abraço do vosso professor FJ e até o nosso próximo encontro. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.